Amém? Eu queria falar, na tarde de hoje, sobre uma experiência, porque veio isso ao meu coração, essa passagem nos faz refletir em profundidade em relação a tudo que a gente está passando. Em alguns momentos a gente citou essa palavra aqui, em algumas ministrações, mas eu creio que o Senhor falará conosco, né? De uma forma muito abençoada. Então, eu queria... Vocês perceberam, acharam estranho o tema da pregação? Abrem Atos 27. Cuidado com Euroaquilão. O que é isso, Carla? Veremos agora Atos 27, a partir do versículo 13. Que diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Vamos repetir novamente? Soprando, versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Pai, essa é a tua palavra ela é suficiente, Deus. A riqueza na tua palavra, a força, o discernimento, conhecimento, meu Pai, acrescenta em nossas vidas. Toma a direção, Pai, para que essa ministração venha do alto, não venha, Pai, de mim, porque eu sou falho, limitada, mas todo, Pai, conhecimento que temos, toda a nossa capacidade, Pai, vem do Senhor. E por isso, Senhor, se eu possa ministrar o meu coração, o coração de cada mulher que está sendo alcançada nesse momento e que ainda será alcançada. Porque eu creio, Senhor, eu creio no teu poder, Pai. Que, assim como Paulo, que possamos caminhar contigo, que possamos tirar grandes riquezas através dessa palavra. Louvado seja o teu nome. Amém. Nós retaliamos, pedimos ao Senhor que venha repreender, no nome de Jesus, toda a retaliação do mundo espiritual, todo levante, tudo aquilo que venha tirar nossa atenção, espíritos de reverência, Pai, setas do inimigo, dados inflamados do inimigo, nós lançamos, Pai, quebramos no poder que há no teu nome. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém? Tudo certinho com o som? É interessante essa passagem, vocês devem conhecer, de Paulo, porque Paulo estava preso, ele pediu para que fosse até a presença de César, ele estava indo para Roma, e assim veremos através da leitura que muitos acontecimentos, muitos males acometeram nessa viagem, após a viagem, não foi uma vida fácil. Não foram fáceis esses momentos que Paulo passou com essa tribulação. E assim eu lembro, e eu penso que cada palavra, sempre falamos isso, que está na Bíblia Sagrada, é para que possamos, assim, nos inspirar na vida de homens de Deus e mulheres, e que possamos trazer para as nossas vidas. E a vida é dessa forma. É como uma viagem, que em alguns momentos passamos por percalços. Em alguns momentos virão tempestades, outros serão ventos brandos, mas pode surgir de vir um tufão de vento, logo depois de um vento brando, chamado Euroaquilão, que vinha com mais força, vinha para tirar a nossa paz, né? Talvez até com intenções de tirar nossas vidas, mas
o entendimento que a leitura da palavra nos dá, e se a gente fosse aprofundar, percebemos que existe uma diferença da maneira que a gente se posiciona diante dos problemas. E estes problemas não podem ser apenas um naufrágio, né, de navio, não. Isso em nossas vidas, na família, situações da área da saúde, financeiramente falando. Vocês perceberão a maneira de se portar que Paulo, né, reagiu e a maneira que outros reagiram. E isso é o que faz a diferença quando temos o Senhor em nossas vidas, e assim como falamos ontem, quando somos revestidos da armadura de Deus. Mesmo navegando com segurança, tem momentos, se vocês perceberem, voltarem um pouco, no versículo 8, eles pararam em um porto, costeando, eles iam, né? Estavam costeando com o navio, e eles vinham, tinha vento contrário nessa região, havia vento contrário, como em nossas vidas, muitos momentos virão ventos contrários. Precisamos saber dessa verdade. Ventos contrários existirão. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, fala assim no versículo 7. Versículo 8, costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Só que lá, se adianta um pouco, no versículo 13, eles tinham intenção, eles queriam chegar, mesmo com esses ventos, eles queriam, até passar o inverno, ficar em um porto maior, no porto de Fenícia. E aí a gente percebe que no versículo 2 diz assim, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Só que aí sobrevém, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles, olha o que a Bíblia diz, pensando eles ter alcançado o que desejavam. Não, o tempo está bom. Não há necessidade desse alerta, depois iremos retornar um pouco, é exagero, o vento está bom, olha, alcançamos o tempo que queria, dá para seguir viagem. Levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. E aí eu paro um pouco para perceber, né, para que a gente possa entender que em nossas vidas, da mesma forma, precisamos estar atentos, porque quando vem um tempo ruim, um vento contrário, precisamos ter discernimento se é a hora sim, se é a hora de levantar a âncora e seguir. Às vezes é a hora de não prosseguir, porque tudo tem um tempo em nossas vidas. Os propósitos do Senhor, eles não deixarão de cumprir, mas para isso precisamos estar atentos ao tempo. Só que, de repente, aquilo que veio como um símbolo, que era um vento brando, que era a resposta, não podemos prosseguir, de repente eles recebem, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. E o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Há momentos assim em nossas vidas. Uma situação que você te sobrevém, que acontece, como agora, esse momento da pandemia, que não está em nosso alcance do braço, resisti-la. Né? A gente pode tomar precauções, mas existe algo maior e muito mais do que essa questão do vírus. Existem muitas coisas por trás e não adianta a gente falar sobre isso agora, porque existem coisas que precisam acontecer, chegar o tempo de acontecer. Então, não depende da força do braço. Perceba que o vento foi tão forte, eles não podiam resistir ao vento. Então, naquele momento, eles precisaram deixar ser levados. O navio deixou ser levado, porque não foram prudentes o suficiente para ter ficado aportado de repente lá em Bons Portos. E um porto que não era tão relevante, mas não era para sempre. Seria uma chuva que passaria, digamos assim. Porque às vezes a gente tem que passar chuva em situações que não são muito agradáveis, em lugares que não é tão agradável. Precisamos retroceder em nossas vidas, talvez com problema financeiro. Às vezes a gente precisa retroceder. E talvez agora seja o tempo de muitos terem que retroceder e dar uma paradinha em Bons Portos.
Mas isso não significa que não chegaremos ao nosso destino. Porque há um tempo para tudo. Então, quando a gente para aqui um momento, a gente entende que existem situações, a gente não pode minimizar os pequenos sinais. Precisamos, em nossas vidas, ter discernimento e perceber aquilo que está ao nosso redor. A gente não combate com as nossas mãos uma força que a gente não pode resistir. Depois de inúmeras tentativas de salvamento, a situação ainda pode ficar pior, ainda tem isso. Mas lembre-se, isso não é o fim. Vento forte, um tufão de vento, não significa que é o fim. Significa que muitas situações Deus permite, talvez por nossa negligência, por nossa falta de precaução, ou talvez até, como aqui, porque é um propósito de Deus. Não aqui, mas há um propósito de Deus em nossas vidas. Há sinais do vento. Então, Paulo, ele avisou. Pode chegar o dia da grande tempestade, os dias maus chegam em nossas vidas, mas a gente não pode deixar roubar a nossa esperança. E aí eu leio para vocês Jeremias 29, 11 e 13, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, precisamos ter esperança no Senhor. Mas olhe, você me achará quando buscar de todo o coração. Se voltarmos um pouco para o versículo 9, você vai perceber que diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado, acompanhem comigo, abram a Bíblia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e lá passado o tempo do dia do jejum, olha o que Paulo avisou antes disso acontecer. Admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida, da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Quantas vezes o Senhor levanta alguém em nossa casa, levanta uma pessoa para falar conosco, nos dá sinais e a gente insiste em prosseguir com determinadas viagens. Pode ser uma viagem financeira, sem propósito, uma viagem que eu digo, né, entrar em um projeto, um negócio, algo que não é de Deus. E de repente alguém até nos aconselha e nós não aceitamos, porque como disse aqui, a gente prefere ouvir, dava mais crédito ao piloto, a gente costuma dar crédito àquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes, não sempre, quando a gente quer muito fazer algo, a gente dá crédito àquilo que a gente precisa ouvir. E é algo que precisamos exercitar em nossas vidas. Eu aprendi isso com o tempo. Eu gosto de ouvir um posicionamento, um conselho de alguém. Eu sempre, quando vou tomar uma decisão, eu costumo conversar para ouvir. Nem que eu saiba que não vai ser, mas você precisa ter o outro olhar sobre cada situação. Então, isso, amados, a gente precisa exercitar a humildade dentro de nossa casa. Não despreze os avisos. Paulo foi usado por Deus para alertar aquela tripulação. Sempre precisamos estar dispostos a ouvir e entender o que o Senhor pode falar com alguém para nos alertar. Eu queria que vocês abrissem em Filipenses 2,14. Filipenses 2,14, que diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, desculpa, li errado, 2,14, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Deixa eu ver se eu falei certinho. Não, falei errado. 1:14. Será que eu estou precisando usar óculos, gente, já? 1:4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito,
Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é algo que precisamos exercitar, em especial dentro de nossa família, dentro do casamento, porque às vezes a gente leva um casamento com competição e não, sabe? Muitas vezes Deus vai levantar seu marido com discernimento, vai falar algo, ou você vai ser levantada por Deus, né, para estar alertando. Isso é cumplicidade, isso é parceria, não é por nada que Deus coloca pessoas em nossas vidas. E é por isso que a gente precisa agradecer a Deus por pessoas que Ele acrescenta. Muitas vezes não vai falar o que a gente quer ouvir, mas vai servir como alerta de Deus. Então, Paulo, ele foi esse anjo que Deus colocou naquele navio. Ele deu o alerta. E quantas vezes temos essa pessoa dentro do nosso navio e preferimos ouvir a voz do piloto, o mestre do navio, né? Alguém que não tenha visão de Deus. Quantas vezes negligenciamos, né? Somos orgulhosos, altivos, e o Senhor levanta alguém dentro de nosso navio para alertar, olha, vai vir um mau tempo. Muitas vezes a família está no meio daquela viagem, percurso da vida, há um projeto, a gente para tudo, ou no casamento, ou em outras situações, até na área da saúde, uma alimentação errada. Às vezes a gente pode dar um conselho, alguma coisa, a pessoa, sei lá, ganhando muito peso, ou outras situações, um colesterol alto, você aconselhar alguém. E quantas vezes a gente não aceita um conselho? Ou na vida financeira, ou em outras situações. Por que não? Nós estamos em um navio. E pode vir sinais de Deus. Não é obrigado a você levar até o fim para levar a naufragar o navio. Ele não precisa afundar. Você não precisa ir até o fim para que possa naufragar. A gente pode parar um pouco, de repente, em bons portos. Parar em um porto simples, que não tenha muito aconchego. Espera ali um pouquinho até chegar ao seu destino. Deus vai seguir a viagem. Nós vamos prosseguir, mas espera. O tempo agora não é esse. Em todos os setores precisamos ter prudência. Na verdade, isso fala de prudência. Sabe? Alinhamento, pensais a mesma coisa, aquele versículo que acabamos de ler. Unidade, pensamento, projetos juntos, oração. Quando for colocar, orem juntos, jejuem juntos, chame seu marido, se ele não quiser, jejue você. Vamos fazer, sabe, tudo que a gente der prosseguimento em nossas vidas, debaixo da unção, da permissão de Deus. Só que o pior aconteceu aqui, eles não deram ouvido a Paulo. E a Bíblia diz que o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir, ou seja, tem situações que sobrevêm que a gente não tem o que fazer, sai totalmente de nossa capacidade de frear o problema. Saiu. E eu costumo falar, uma oportunidade eu falava com a pessoa, eu digo, olha só, às vezes a gente erra e a gente paga um preço. Ok. Deus é um Deus de misericórdia e graça e Deus é um Deus de milagres. E se por acaso você já deixou que o barco corresse no tempo ruim, ainda há tempo. Porque vocês vão perceber que o nosso Deus é um Deus de milagre. Mas não significa que você não tem que aprender com o dia mal que você passou, porque o dia mal serve como aprendizado em nossas vidas. Que a gente possa aprender com o dia mal. E eu lembro bem, se vocês forem no versículo 21, olha o que Paulo, no versículo 20, fala assim, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Meus amados, quando você tiver sem esperança, sabe?
Não deixe, quando eu vi os testemunhos hoje, eu percebi, Senhor, Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa força, Deus, para resistir a esse mundo. Claro que é um peso espiritual no momento de tantos questionamentos, de tantas dúvidas, mas a gente percebe que é Deus que nos traz, sabe, que nos levanta, que nos dá alegria. Alegria em saber, meu Deus, o teu reino não é desse mundo, e é isso que tem tomado meu coração. Eu quero compartilhar isso com vocês. O reino de Deus não é desse mundo. Sabe, existe uma esperança nos aguardando. Então, quando a gente vive dessa forma, a gente não tem o que temer. A gente se apega à esperança da salvação. É nisso que nossa alegria deve estar firmada. Esse tem que ser os fundamentos de nossa fé. Por isso, prosseguimos com alegria, com força. E as pessoas olham do mundo e falam, não entendo nada. Que paz é essa? A paz não é nossa. Não é nossa capacidade. É uma paz que vem de Deus. É uma certeza de uma vida muito melhor que vem além dessa aqui. Ainda que o Senhor dê livramento, ainda que o Senhor venha nos salvar, mas há uma promessa guardada para nós, para todos nós, vai chegar o nosso dia. Então a gente não precisa temer, não deixem medo tomar o coração de vocês. Nesse momento, não deixem o medo, se apeguem nas promessas da salvação. Mas assim, nesse momento, Deus levantou Paulo, e levantou de uma forma tão linda, porque ele se porta como um homem de Deus, ele anima, ele exorta em amor, ele tem intimidade com Deus. E a palavra diz em versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, olha o que Paulo fala, olha o que o Senhor quer de nós nesse momento, olha o que o Senhor, sabe, em momentos de tristeza, de dúvidas, o Senhor quer que a gente faça isso aqui, ó, tudo bem, fez o errado, fez, mas olha só, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, que é a personalidade de Paulo. Temos que considerar a personalidade de cada um. Me atendido e não partir de Creta. Ó, a exortação. Para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo. Porque nenhuma vida, olha que autoridade, constituída por Deus, né? Nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegaram contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, senhoras, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Oh, glória a Deus. Vocês entendem qual é o nosso papel agora? Nosso papel é esse, é se posicionar na sua casa. Se você vê alguém abatido, não permita que aquilo tome, porque às vezes se você está perto de alguém que está deprimido, não está bem, se você não vigiar, você vai perdendo o ânimo. Mas se todos os dias você se fortalece em Deus, é o contrário, você que vai influenciar aquela pessoa que está do seu lado. Então, se levante no Senhor com ousadia como Paulo. Eu lembro do exemplo de Abigail, que o marido, ela ia perder, sabe, Davi e seus valentes iam invadir, ia matar todos a fio de espada, mas aquela mulher sábia tomou a frente, tomou uma cesta de comida e foi até lá pedir clemência. E olha o que fala lá, eu vou ler rapidamente para vocês, só a passagem que Davi fala para ela, que é linda demais, em 1 Samuel 25, que diz assim, olha o que ela conseguiu com a sabedoria dela. Olha o que Davi fala para Abigail. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse o mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que essa lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição,
e ela atendi. Glória a Deus. É isso que uma mulher sábia faz. Essa é a diferença. Guiada pelo Espírito, cheia de prudência, ela impediu que Davi chegasse e fizesse uma devastação na vida de todos. E isso Deus quer de nós, que a gente possa se levantar como Paulo, quando todos estiverem desanimados, seja seus filhos, seja seu marido, seja seus amigos, seja os irmãos da igreja, levante com a força, com fé, dando ânimo, chame para orar, interceda, clame, sinta a dor do outro, tenha empatia, mas se levante com fé, fale com ousadia, fale como Paulo, olha, calma, calma, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, porque um anjo do Senhor, o Senhor, a quem sou e a quem sirvo, olha que lindo, de quem sou e a quem sirvo. E nós somos dele, e nós servimos a ele. Nós somos dele, e nós servimos a ele. Que assim a gente prossiga no Senhor, sabe? Nossa caminhada. Vamos tomar uma posição. As mulheres têm se unido em oração. Vamos levantar a corrente do bem, mas é a corrente, sabe? Das filhas de Deus. Orando, intercedendo pelas famílias da igreja, dando ânimo, porque o nosso navio, ele não vai afundar. O nosso navio, sabe? E se chegar, se algo acontecer o pior, tenha certeza, todos, em nome de Jesus, chegarão com vida, em paz, sabe? E terão, antes de tudo, a certeza da salvação. Essa a gente não pode perder. Essa convicção nós precisamos guardar em nossos corações. E o que é que tem acontecido? A gente falou em alguns cultos atrás de pessoas que se suicidaram, isso trouxe tristeza aos nossos corações, porque muitas vezes a falta de fé, se a gente for se afastando de Deus, a gente pula do barco do casamento, a gente pode desistir de um filho, a gente pode, sabe, se antecipar, não, esse negócio não dá certo, pode ser para a sua própria vida, achar que tudo perdeu. Espere, nada vai se perder. Aguarde, tenha bom ânimo, não se precipite, não deixe esse espírito com medo. O medo é um sentimento que faz uma destruição de uma vida. Não deixe o medo te levar a essa situação como esses homens. Ela diz aqui que os marinheiros tentaram contra a sua própria vida, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa. Olha, eles queriam, versículo 30, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses vão permanecerem a bordo, não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Vocês entendem? Vocês entendem que vocês não podem pular do navio de forma antecipada? Cuidado. Olha o que Paulo disse. Disse Paulo ao centurião e ao soldado: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se enquanto amanhecia. Paulo rogava a todos que, olha o posicionamento desse homem, que se alimentasse, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem fome, nada tendo provado. Eu vos rogo que com mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha a promessa. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Ele não só falou, ele agiu, ele mostrou o bom ânimo. Olha, eu vou comer, porque ninguém aqui vai perder um fio de cabelo, eu já tenho uma promessa, o Senhor falou comigo. Então fiquem em paz, não se precipitem. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Não se precipitem. Não se precipitem, porque esse vento não é para a morte, é para a vida.
Isso tudo que está acontecendo, eu sempre gosto de repetir, falar da soberania de Deus. Deus permite isso tudo, Deus está agindo na vida, atuando na vida do homem. A Bíblia diz que ai daqueles, o escândalo precisa acontecer, mas ai daquele que provocar o escândalo. Se existem homens, né, com más intenções, pela excesso de ganância ou omissão, fazendo mal, esse cara na mão do Senhor, o Senhor irá agir. Mas o importante é a soberania de Deus. Deus está no controle, Deus cumpre os propósitos, e a gente tem que glorificar a Deus pelo cumprimento das Escrituras. Nós precisamos da graça, como Paulo e Pedro, que glorificavam o Senhor quando era preso, quando apanhava, quando era perseguido. Precisamos, ou seja, se essa palavra se cumpre, é porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. E ele zela e vela por cumprir a palavra dele. Então, nos alegremos no Senhor. Nos alegremos quando vir pessoas que o Senhor acrescenta em nossas vidas para trazer palavra de ânimo, de paz, de fé. Deus levanta essas pessoas têm que ser guardadas em nossas vidas, prezadas, porque elas são alimento de alma, de saúde mental, amor, carinho, sabe? A gente precisa velar por aqueles que o Senhor confiou à nossa família, os nossos filhos. Precisamos abençoar, precisamos, sabe? E é interessante que eu falava hoje, na nossa viagem existem a nossa família, nosso projeto, né? E a gente precisa estar o tempo todo cuidando, como o Paulo cuidou aqui, ó. Ele fala, olha como. A gente precisa estar atento àqueles que não estão bem. Na nossa casa, na nossa igreja, nossos amigos. Precisamos, olha, dando palavra de ânimo, nenhum mal, nenhum fio de cabelo cairá da cabeça. Nenhum fio de cabelo. Vocês entendem o poder dessa palavra? Então, confiem. Se levantem como guerreiros espirituais. Não é por nada que eu tenho dado essas palavras sempre voltadas à força, a levantar, porque é isso. No mundo, quando eu faço minhas orações, eu quero falar a vocês. Poucas coisas eu peço para mim em relação à saúde, provisão. Não é que eu não preciso dessas coisas todas, mas uma coisa eu nunca deixo de pedir a Deus, me dê força. Porque eu sei que os propósitos de Deus precisam ser cumpridos em nossas vidas. Então, Senhor, me dê força e fé. Força e fé para me manter de pé. Peçam sempre isso a Deus. Força e fé para se manter de pé. Fiquem firmes, porque quando passar o dia mal, vocês estarão inabaláveis. O homem de Deus, ele recebe livramento dos inimigos. E é interessante que depois de tudo isso, quando tudo aconteceu, eles queriam matar os prisioneiros e o centurião, porque Paulo achou graça a ele. Então, ele preservando a vida de Paulo, ele não permitiu, ele não. Eles se lançarão, os que poderão nadar, nadem, outros se apegarão a tábuas e eles vão em direção à ilha. Olha o que Deus faz. Ele nos livra da morte. Imagine coisas menores. Aquilo que você tem colocado diante de Deus. Você foi imprudente, você resolveu seguir uma viagem errada, mas peça a Deus. Ele vai dar livramento. Sabe? Se reconcilie com o Senhor, ore a Deus, entregue nas mãos dele essa viagem, essa situação que você está. Você vai chegar a bom contento. Mas pode acontecer, de após a tempestade surgir, acontecer algo pior, porque dias maus virão. E por que eu tenho falado isso? Eu falo para que vocês possam viver melhor. Eu acredito assim, é minha filosofia de vida. Se eu pinto um mundo perfeito para meus filhos, e eu conversava com uma amiga até outro dia, já comecei algumas vezes, por que eu já cogitei uma época, botar Estevão, quando eu era bebezinho, eu via o mundo tão tenebroso, não, vou colocar na escola homeschool, não, esse projeto não está em minha cabeça. Por quê? Eu acho que a gente precisa saber lidar com as situações difíceis da vida. Os momentos ruins, eu preciso ensinar isso aos meus filhos, a vida teremos aflições, o que precisamos é bom ânimo. Se você tiver bom ânimo, você passa por todos eles. O Senhor possa dar bom ânimo. Bom ânimo como Paulo, que viu, meu Deus, eu estou nessa furada. A culpa não é minha, porque você pode chegar a esse ponto e dizer,
Não, mas a culpa é dele. A culpa é de C, de D, de B, porque eu estou nisso aqui. Fez esse empreendedorismo, sei lá, deu uma situação ruim, um marido, a esposa, o filho, um amigo, uma sociedade. Eu não sei. Se Paulo fosse pensar assim, ele ia falar, ó, esse povo tem que morrer todo, porque me botou nessa situação. Ó, Deus, salva aqui minha vida. Vocês vão ver agora o que vai acontecer. Eu tinha dito que não era para seguir viagem. Não, ele não pensou isso. Ele, ao contrário, ele deu ânimo, ele abençoou, ele fortaleceu, ele preservou a vida através do alimento. Sabe? Que possamos fazer isso agora. Isso é um tempo, amados. Chegaram tempos difíceis no mundo. Nós não sabemos até quando. Eu poderia pensar muitas coisas. Será que esse ano volta todo mundo à comunhão? Será? Penso nisso, eu penso que Deus está no controle de tudo. E nós precisamos glorificar ao nome do nosso Deus. Que você possa glorificar o nome do Senhor. Que você se levante como essa guerreira espiritual. Quando chega ao destino, ele é mordido por uma serpente. E todos pensaram, meu Deus, depois do naufrágio, esse homem é mordido, coisa boa ele não é. Não é assim que até os cristãos pensam? Se o irmão tem doença, é porque estava no pecado. Se o outro é um tratamento, não, amados. Deus cumpre propósitos. E principalmente para a glória dele em nossas vidas. E olha o que diz aqui. Quando ele foi picado, no versículo 28, versículo 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Talvez as pessoas olhem para você e não entendam. Que paz é essa? Da onde vem essa paz? Em situação assim, não, é uma alienada. Não tem noção do perigo. Sabemos de tudo o que está acontecendo. Mas nossa confiança não está em homens. Nossa confiança está no Deus dos exércitos. Que vocês tomem posse dessa palavra na vida de vocês. Né? Que possamos, assim, ter um entendimento. A Bíblia fala em Lucas 10, 19, eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, essa é a parte principal. Não é pisar em serpentes e escorpiões, é a principal parte. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Que nossa alegria possa ser porque o nosso nome está rolado no céu. Por isso é tempo de semear no reino espiritual. É tempo de buscar Deus. É tempo de comer essa palavra. Tomar entendimento dessa palavra. Desapegar mais das coisas materiais. Daquilo que rouba a nossa paz. Daquilo que toma o nosso coração e nos tira da presença de Deus. É bom ter boas coisas. Mas que quando passar essa pandemia, sabe? Não vamos deixar futilidade, né? Nada roubar da presença do Senhor, que o Senhor seja uma prioridade em nossas vidas. E em Deuteronômio 31:6 diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O nosso Deus, ele nunca nos abandonará. Que possamos seguir firmes, sabe? Nos alegrando, nos regozijando, porque um dia estaremos junto dele. E isso é motivo de júbilo em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor pelo cumprimento das Escrituras e por ele nos dar a dádiva de conhecer esta palavra e permitir que no mundo de aflições e tribulações tenhamos bom ânimo. Tenham bom ânimo. Deus abençoe vocês. Compartilhe a mensagem. Beijo grande no coração, saudade de todas.